Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero falar nesta manhã sobre o segredo da produtividade espiritual. Vai chegando o final do ano, pelo menos as empresas, elas começam a fazer o seu balanço. O que projetou, o que realizou, se teve o lucro ou não. A minha reflexão nessa manhã é para você fazer, para nós fazermos um balanço espiritual na nossa vida. Esse ano de 2018, nós crescemos espiritualmente? Nós somos mais produtivos espiritualmente? Ou ficamos do mesmo jeito? Você está no lucro ou está no prejuízo espiritual? E o segredo, Jesus coloca aqui no capítulo 15, que eu creio que é um dos capítulos mais profundos dos ensinamentos de Jesus em toda a Bíblia. Eu considero esse capítulo até mais profundo do que Mateus 5 a 7, os princípios do reino. Porque esse capítulo fala diretamente da nossa relação, da nossa comunhão e da nossa produtividade espiritual, pelo fato de estarmos ligados a Cristo Jesus. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8, vamos ler juntos? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqui nós temos uma figura simples, que é a figura de uma videira. E Jesus está dizendo: eu sou a videira, o quê? Verdadeira. Ele diz que o Pai dele, que é Deus, é o agricultor. É aquele que limpa, é aquele que cuida, é aquele que zela dessa videira. E nós, crentes, somos os ramos dessa videira. Existem os ramos verdadeiros, e esses são cuidados, limpados, e esses cada vez mais vão produzindo. E existem os ramos falsos, secos, que são cortados e lançados o quê? No fogo. São aqueles que aparentemente estão na igreja, aparentemente estão ligados a Cristo, mas não são crentes. Não são crentes. Mas aqui, nesse texto, há 3 doutrinas básicas que estão intercaladas. A doutrina da união com Cristo, a doutrina da comunhão com Cristo e a doutrina da produtividade espiritual em Cristo. Então eu quero que você decore essas 3 palavras, certo? Quem já passou pelo Mobral aqui vai ficar fácil. União, comunhão e produção. Vamos repetir? União, comunhão e produção. Então, em cima dessas três palavras, eu quero explicar o texto para vocês. A
primeira delas é união. Existe uma doutrina que está aqui nesse texto, que é chamada a doutrina da união mística do pecador com Cristo. João Calvino chega a dizer que antes da conversão, antes da regeneração, existe em primeiro lugar essa união mística. Aquilo que Paulo fala, que nós somos enxertados. Luiz Berkoff, ele define essa doutrina como aquela união espiritual íntima e vital entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da vida e da força desse povo, de sua felicidade e de sua salvação. E Berkoff vai explicar, somente através desta união temos acesso aos benefícios da obra salvadora de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que diz lá? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, para alguém ser nova criatura, ele precisa estar em Cristo. Então nós estamos ligados a Cristo, unidos a Cristo. E Paulo vai desenvolver a sua teologia toda em cima dessa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa expressão aparece mais de 200 vezes na carta de Paulo, em Cristo, em Cristo. Porque em Cristo, essa ideia de estar em Cristo significa que nós estamos ligados a Ele. Assim como um ramo está ligado a um tronco, e através daquele tronco ele recebe a seiva para ser produtivo, nós estamos unidos a Cristo. Essa união, ela é uma união, em primeiro lugar, orgânica, similar à de um corpo onde cada membro serve aos outros. É uma união vital, transformadora. Significa que se eu estou ligado a Cristo, alguma coisa diferente, alguma transformação terá que acontecer na minha vida. Certo? Quando você vai para uma planta e você observa que essa planta ela não está ligada, ela não tem uma união com o tronco, com as raízes, e que ela não recebe a seiva, ela murcha, ela morre. E a ideia aqui, por isso que Jesus Cristo vai dizer que sem mim nada podeis fazer, significa que toda a minha produtividade, tudo aquilo que eu posso produzir, vem dele, vem de estar ligado a ele. Essa união é uma união pessoal, em que cada crente está individualmente ligado. É uma união que exige reciprocidade. É uma união que, de uma certa forma, ela é alimentada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E aí você vai descobrir aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim. E aqui o verbo chave aqui é o verbo que? Estando. Estando. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. Então a minha relação com Cristo é de uma união mística, espiritual. Vamos abrir, por favor, lá em Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Preste atenção que essa doutrina é muito importante para a sua compreensão espiritual. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Grifa aí em Cristo. Eu queria fazer um desafio para você. Pega essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, e vai descobrindo a profundidade disso. Ele diz, pelo fato de nós estarmos em Cristo, unidos misticamente a Cristo, nós somos abençoados com toda sorte
de bênçãos o quê? Espirituais. Então, observe bem que todo o segredo da vida espiritual começa com essa união. Eu em Cristo e Cristo em mim. Eu ligado a Cristo, eu enxertado em Cristo, eu batizado em Cristo. E essa relação é que vai dar toda a base da nossa relação com Deus. Por favor, só para você se convencer, vá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. O que diz aí? Palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo, não há mais o quê? Condenação. Então, você precisa perguntar assim, eu estou em Cristo? Eu estou unido a Cristo? Eu tenho uma relação íntima com Cristo? Esse é o ponto fundamental, esse é o ponto de partida. É o ponto de partida. E se você for lá para Efésios, capítulo 2, só para mostrar mais um argumento aqui para você, Efésios. Eu queria chamar sua atenção. No versículo 7 diz assim, no capítulo 2, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. O quê? Em Cristo. É em Cristo que nós recebemos a bondade, é em Cristo que nós recebemos a graça, é em Cristo que nós recebemos toda a misericórdia. E aí você vai entender, a partir do versículo 11, quando Paulo dizendo, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, descrentes, chamados incircuncisos por aqueles que sentiram o circunciso na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis o quê? Sem Cristo. Mas veja no versículo 13. Mas agora, então tem o sem terra, tem o sem teto, tem o sem Cristo. Você não tinha esperança, você estava perdido. Mas agora porque você está em Cristo. Em Cristo. Por isso que Paulo diz, Cristo em mim, esperança da glória. Eu só tenho salvação se eu estiver em Cristo Jesus. Mas vamos voltar lá para João, capítulo 15. Porque no versículo 2, todo ramo que estando em mim. Então, o que é a união com Cristo? É estar em Cristo. Mas essa união nos leva ao segundo passo da vida cristã, que é a comunhão. Comunhão. E aí você vai ter que entender o que significa comunhão. E aí eu chamo a sua atenção para o verbo que está no versículo 4, diz assim, permanecei em, e eu permanecerei em vós. Então, se o primeiro verbo é estar, o segundo verbo é o quê? Permanecer. E o que significa permanecer? Esse verbo aparece nos versos de 1 a 11, cerca de 10 vezes ele aparece aí. E aí, a ideia que Jesus está colocando aqui é que tal como um ramo está ligado ao tronco de uma videira, o crente deve permanecer ligado a Cristo, a fim de que ele possa receber de Cristo a seiva, o poder, a vitalidade. Então, eu e você, nós precisamos, na nossa vida cristã, na nossa vida diária, alimentar essa comunhão, investir nessa comunhão. Tá certo? Quer dizer, o ato de permanecer aqui, o ato de ser unido é um ato de Deus. Ele nos uniu.
é um ato soberano da graça. O ato de permanecer é um ato que eu tenho uma responsabilidade. Eu participo disso. Por exemplo, vamos ver como é que João explica isso. Vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Vocês sabem que o que destrói a nossa comunhão com Deus é um negócio chamado o quê? Pecado. E o pecado, ele se manifesta através de ações, de pensamentos, mas também de omissão. Preste atenção, se você quer que uma planta, ela morra, mesmo ela estando viva, é só você não fazer nada. Por isso, que Jesus está usando essa mesma figura aqui. Ele diz que para que a gente possa produzir, que a gente possa crescer, o Pai vai o quê? Nos limpando, nos podando. E como é que isso acontece? É na nossa relação diária com Deus, na leitura bíblica, na oração, na busca pela santificação. E João vai dizer para a gente, versículo 5, vamos lá, 1 João 1,5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele o quê? Treva nenhuma. Então Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é santidade, é pureza. Versículo 6, vamos ler juntos? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Então você diz, não, mas eu sou crente, eu estou na luz. Presta atenção, João está combatendo aqui aquele pecado antigo que é bastante comum hoje, que o crente acha que ele pode viver a vida dele do jeito que ele quiser e acha que isso não vai interferir na sua relação o quê? Com Deus, não vai prejudicar a sua relação com Deus. O sujeito diz, não, eu tenho comunhão com Deus, eu estou unido a Cristo, eu sou uma nova criatura. É uma nova criatura? Você precisa o quê? Manter comunhão o quê? Com Deus. Você tem que permanecer em Deus. Se você disser que tem comunhão, mas está andando nas trevas, você é o quê? Um mentiroso. Um mentiroso. Mas veja que coisa maravilhosa, o versículo 7. Vamos lá, juntos? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Preste atenção, se andarmos na luz, o que significa isso? Porque daqui a pouco você vai andar com a lanterna na mão aí, dizendo que você está andando na luz. Se andarmos na luz, a palavra andarmos na luz significa se nós andarmos na presença do Senhor, se nós andarmos em comunhão com o Senhor. O que essa comunhão vai gerar? Primeiro, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Você já notou que crente, quando está em pecado, a primeira coisa que ele faz é afastar da igreja? Já viu isso? Crente, quando está em pecado, a primeira coisa que ele faz é sumir da igreja. Porque quando ele está em comunhão com Deus, ele está em comunhão com seus irmãos. O maior prazer que ele tem é de vir para a igreja. Adão, quando pecou e quando rompeu a comunhão com Deus, a primeira coisa que ele tentou fazer foi o quê? Fugir e se esconder de Deus. Não é assim quando você era criança, que você fazia alguma coisa errada? Eu me lembro que a gente fazia as coisas erradas e eu corria e escondia debaixo da cama para meu pai não descobrir. E às vezes a gente faz isso na vida cristã. Ou então, você começa a viver uma vida indiferente. Tem muito crente hoje na igreja que vem para a igreja e não quer ter comunhão, quer ser um avulso. Ele entra e sai, não quer comunhão. Está em pecado. Porque o crente que está em comunhão com Deus, que anda na luz, ele quer o quê? A companhia daqueles que estão na luz. Mas veja o que o texto diz. Ele diz assim, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o quê?
de todo pecado. Aqui é maravilhoso, porque esse texto está dizendo que nós sofremos uma ação. Não somos nós que nos purificamos, mas é o sangue de Jesus. O texto nos diz que purificar aqui é limpar, para que a comunhão seja o quê? Restaurada. E o que é interessante aqui nesse texto é que a purificação ela é completa. Diz o quê? Todo pecado. E o texto é mais rico ainda, porque vai usar o verbo no presente, e um presente contínuo. O sangue de Jesus o quê? Nos purifica. Porque aqui não está falando da redenção no passado. Porque aqueles pecados passados já foram perdoados. Ele está falando dos pecados o quê? No presente, que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Está dando para entender, gente? Ou está chato? Então tá bom. Vai chegando no final do ano, os irmãos ficam cansados. Né? Qual é a primeira palavra? União. Está em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Segunda palavra, comunhão. Qual é o verbo que aparece aí? O quê? Permanecer. Permanecer. Eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em mim, e nessa união, nessa comunhão, é que vai gerar aquilo que se chama o quê? Produtividade, produção. É uma coisa que a gente não gosta de falar na igreja. É isso? Tem uns assuntos que são tabus na igreja, porque o crente relaxado, ele acha que só o fato de que está em Cristo, ele vai para o céu. Eu sou uma nova criatura, eu vou para o céu. E ele se esquece que o nosso Deus é um Deus que exige produtividade. Exige. E aquele que mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Há várias parábolas na Bíblia, mas há uma parábola lá, que está no contexto escatológico, a parábola dos talentos. Dos talentos. Que Deus distribui os talentos, depois ele volta para receber a prestação de contas. E ele vai chamar aqueles servos que multiplicaram aquilo que foi lhe dado, de crente o quê? Fiel. Fiel. Às vezes a gente acha que ser fiel tem a ver com a doutrina. Ah, nós somos fiéis. Fiéis. Tudo bem, meu irmão. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas o crente fiel na Bíblia, onde Jesus Cristo chama servo bom e fiel. É Jesus que está falando. Você é o quê? Multiplicou. Você foi o quê? Produtivo, espiritualmente. E eu e você, nós não temos nenhuma razão para dizer, como aquele cara que enterrou o talento, que nós não tínhamos condições, que a economia estava ruim, que na igreja não deixaram eu trabalhar, que eu não sabia qual era o meu dom. Tudo isso aí é tudo balela. Você está em Cristo, unido com Cristo. Você tem o quê? Comunhão com Cristo, para você ser o quê? Produtivo em Cristo. E aí eu queria chamar a sua atenção para o texto. Veja no versículo 2, ele diz, todo ramo que estando em mim, não der o quê? Fruto. Ele o corta. Então a improdutividade, ela é o quê? Punida. E todo que dá fruto só. Limpa, para que produza o quê? Mais. Então veja, você tem que produzir fruto. Depois você vai sendo limpo para que produza o quê? O quê? Mais fruto. Mais fruto. Agora o bicho pega quando chega no versículo 8. Veja lá no versículo 8. O que é que diz aí? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, meus discípulos. Aí encrencou o negócio. A pergunta que eu faço é o seguinte, se eu dou fruto, se eu dou
mais fruto ainda, eu estou glorificando ao Pai? Parece que não. Jesus está dizendo, nisto é glorificado, o quê? Para que deis o quê? Mais fruto. E aqui tem uma coisa interessante, meus amados irmãos, uma coisa, todas as vezes, vamos pegar aqui a figura agrícola, quando você vai numa parreira, numa videira, naturalmente, né, você parte do princípio de que ali tem o quê? Uva. Você não vai para uma videira procurar abacaxi, vai? Pepino. Então já é natural que a produtividade seja uma coisa consequente da minha natureza. O que vai impressionar é se eu chegar lá e encontrar o quê? Uma uva grande. Ou uma parreira o quê? Carregada de uva. Lembra quando aconteceu lá dos espias irem para a terra prometida? Lembra disso? Que os espias trouxeram um cacho de uva nas costas. Você imaginou o tamanho dessas uvas? Então veja bem, Deus não vai se espantar se ele encontrar umas uvinhas, né, na nossa vida. Porque isso aí já é o quê? Natural. Vir para a igreja, dar o dízimo, né, dar testemunho de crente. Isso aí, meu filho, é o natural. Eu quero saber se essas uvas de Natal, essas que vêm sem caroço, grandona, tem na sua vida. Esse é que é o problema. Então, às vezes, nós não estamos pensando nisso, porque ele diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muito. Muito. Não é pouco, não. Agora, o que seria esse fruto? Por se tratar de um organismo vivo, chama de fruto. Se fosse de um organismo morto, seria o quê? Obras, resultados. Mas fruto, ele é algo que procede de um organismo vivo. A Bíblia fala de vários tipos de frutos espirituais. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. A Bíblia fala em Mateus 3, de 8 a 10, os frutos do arrependimento. Hebreus 3 e 15 fala que o nosso louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. A Bíblia chega a chamar também, lá em Filipenses 4, 17, o fruto da oferta missionária. Quando Paulo recebe aquela oferta, ele diz, olha, o que vocês mandaram para mim é fruto, né, da misericórdia de Deus. Então, quando você dá uma oferta para o missionário, você está produzindo um fruto o quê? Espiritual. E se for para o pastor da sede, aí já é fruto de primeira mesmo, aí já é um negócio extraordinário. Mas veja, que aqui no texto, veja lá no versículo 16, João 15, 16. O que diz assim? Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis, e o vosso fruto o quê? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus classifica aqui um fruto que é chamado fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Então, por aí, o fruto de cantar, fruto de pregar. Por exemplo, esse sermão que eu estou pregando aqui, daqui um dia você perguntar à noite, você nem esquecer tudo já. Certo? Tem frutos que eles são produzidos, mas eles o que não? Permanecem. Você faz o sacolão essa semana, daqui uma semana, aquelas frutas que você comprou bonitas, elas vão o quê? Perecer, principalmente no calor que está aí. Então, são frutos que não permanecem. E quais são os frutos que permanecem? E aí a gente vai tentar, né, descobrir isso na Bíblia. E você vai entender que Paulo está falando aqui que o único fruto que permanece são aqueles frutos que têm uma repercussão eterna.
E aqui vem o seguinte, a ideia de que pessoas que são ganhas e que são salvas através da minha frutificação espiritual, esses são os frutos que permanecem. E aí você começa a entrar e fazer um questionamento seguinte, se eu esse ano, eu, Arival, não ganhei ninguém para Jesus, eu não frutifiquei frutos, o que permanece. Os frutos que permanecem são aqueles frutos, resultados decorrentes do meu testemunho, da minha evangelização, da minha vida, da minha pregação, vidas que são influenciadas e que são o quê? Transformadas. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 13. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos, mas ele não conhecia os irmãos de Roma. Não foi ele que evangelizou os romanos. Mas lá no versículo 13, ele diz o quê? Porque, 1,13, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum o quê? Algum fruto. Como também entre outros o quê? Gentios. O que Paulo fala aqui que conseguir algum fruto? Ele diz para ver se eu ganho alguma o quê? Alguma alma. Alguma alma. E aqui nós temos que entender que se nós formos fazer o balanço espiritual da igreja de Pinheiros esse ano, a gente tem que partir desse princípio. Nós frutificamos, nós produzimos aqui frutos que permanecem. Quantas almas nós ganhamos para Jesus? E aí nós temos que ter essa visão de ser uma igreja missionária, de você entender que todos os ministérios da igreja, ainda que seja de adoração, de ensino, né, de diaconia, tudo tem que ter como foco o quê? Frutos que permanecem. Nós somos escolhidos para isso, nós somos enviados para isso, e nós somos capacitados para isso. Capacitados. Tem um versículo aqui que eu vou deixar para o culto das 11. Porque esse versículo é muito profundo. Já estou fazendo a propaganda para você ficar. Você, por favor, não tem coisa pior do que tender. Não come essas coisas. Tender. Aqueles frangão da sardinha, aquilo é desgraça. É melhor você comer uma rabada, né? Um negócio assim mais brasileiro. Isso que é festa de Natal. Mas eu queria chamar você para comer uma comida pesada no culto das 11, porque o culto das 11, eu quero meditar com vocês nesse versículo, que está aí no versículo 9. No versículo 9. Lê para mim aí. Por favor, o que diz? Como o Pai me amou, também eu vos permanecei no meu amor. Esse texto vai revelar para a gente como é que Jesus o que nos ama. E ele vai dizer para a gente que ele nos ama assim como o quê? E nós vamos viajar na maionese nesse negócio aí. Como é que Deus amou Jesus? Como é que Deus, o Pai, ama Jesus? E Jesus está dizendo, como? Também. Como? Também. E aí você vai descobrir coisas extraordinárias disso aí. Porque todo esse nosso processo de frutificação, o fato de nós estarmos unidos em Cristo, o fato de nós termos comunhão com Cristo, o fato de nós sermos produtivos, tudo isso tem a ver com o amor que Deus sente por nós. Amém? Então, faça uma revisão na sua vida aí. Você está muito preocupado, às vezes, com a estética, você está muito preocupado, muitas vezes, com a vida financeira, você está muito preocupado com a vida acadêmica, e
esquece de fazer o que? O balanço, o quê? Espiritual. Faça o balanço da santificação na sua vida. Você cresceu esse ano? Você melhorou? Certo? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Deu para entender, irmãos, a mensagem? Estou pegando pesado não, tá? Vocês vieram aqui... Pô, eu vou lá para o pastor ainda me dar umas pancadas, dia 23, né? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Na singeleza e na simplicidade da Tua presença, mas na profundidade da comunhão com o Senhor. Porque nós queremos ser tratados pelo Senhor. Queremos ter uma vida santa, com motivação correta, com propósitos dignos diante do Senhor. Pai, um dia o Senhor nos uniu, estamos ligados a Ti. Mas nós somos tão relapsos, tão relaxados nessa permanência, nessa busca de comunhão. E às vezes, ó Deus, nós não estamos preocupados com a produtividade espiritual na nossa vida. Mas que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos santifique. Que nesse final de ano seja um final de balanço, mas de disposição, de volta à comunhão, de renovação de votos, de compromisso, para que em 2019 nós sejamos muito mais produtivos, muito mais, ó Deus, consagrados a Ti, procurando sempre a Tua glória em todas as áreas da nossa vida. Pai, nos ajude a nos desembaraçar de todo aquele pecado que tenazmente nos assedia e que nós possamos nos libertar, nos livrar de tudo isso, para a gente correr essa carreira que nos está proposta de forma maravilhosa, Senhor. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.